Também apresento meus votos de boa tarde a todos os presentes. Já contei da minha alegria de estar aqui hoje, depois de quase 37 anos de magistratura. Eu e Heraldo somos do mesmo concurso, né? Na verdade, seguramente o melhor concurso que a magistratura estadual já produziu em toda a sua vida, com certeza. E a matéria já está transitada em julgado, mas mais uma vez, eu quero cumprimentar esse escritório que faz bodas de diamante, hoje comemorando a sua atividade jurídica por 60 anos, é uma coisa que no nosso país enche os olhos e enobrece o coração de todos nós que trabalhamos no mundo do direito. Mas quem pertenceu, como eu, ao TJ de São Paulo, maior tribunal do mundo, se diz, depois de 2 concursos frustrados, foi no terceiro que eu consegui entrar, e de 82, né, 81, 82, eu fui o 50º, então havia que uma coisa não andou muito bem para o meu lado, mas sabe-se lá como, o fato é que o anjo da guarda pegou na minha mão várias passagens, até mesmo no exame, por vários motivos, e acabei eu chegando ao Superior Tribunal de Justiça. E quem passou pelo TJ de São Paulo, e eu fico com o coração absolutamente alegre de poder dar um abraço em Renato Salles Abreu Filho, o meu colega Heraldo, o Eduardo Nich, e agora soube que o Coronel Milton está aí, e eu também o conheci em Franca, quando lá estive, e o Paulo Aline também. Sintam-se saudades, por favor, e saúde toda a mesa, a pessoa dos nossos colegas. João, satisfação tê-lo aqui, ficar do meu lado. Muito obrigado, doutor Alexandre Borges, também. Bom, nós vamos falar de uma coisa a respeito, a respeito da recuperação judicial do produtor rural, mas a gente pode abrir com absoluta tranquilidade, dizendo que não temos a mais mínima dúvida de dizer que quando trabalhamos com recuperação judicial, eu pensei que tivesse tido nas minhas mãos a maior falência do Brasil, siderúrgica Coferraz, isso quando cheguei lá em Santo André, em 1985, e hoje falando em recuperação, falência, insolvência transnacional, pelo amor de Deus, né? Aquilo era uma coisa muito pequena nos dias de hoje. Mas quando a gente fala nesse tema, nós sabemos que não estamos falando em descumprimento de obrigação pelo não pagamento, aquilo que os romanos nos ensinaram, da ideia da composição das perdas e danos, do 389 do nosso Código Civil. Quando falamos em recuperação judicial, nós estamos abertos pró societatis, e exatamente por isso, manutenção de emprego, exatamente por isso que se trabalha na ideia da recuperação da empresa, justamente para se apontar dignidade humana. Quando nós pensamos um pouco nisso também, vamos um pouco mais avante, já no século XIX, este jurista italiano, Enrico Timbali, já pensava em uma ideia diferente de função social do contrato, e ele via 3 formas possíveis de reconhecer o ser humano, o homem perante a sociedade, e ele falava, olha, ou se vê dessas 3 formas que Judith Martins Costa traz na sua obra, dizendo que, olha, ou a gente vê essas obrigações contratuais, nós vamos ver à luz de que nós queremos uma socialidade, e então essas 3 formas possíveis de encontrar o homem perante o Estado, ou nós temos a afirmação do Estado, nós temos a afirmação do ser humano, ou nós temos a afirmação dos dois, dessa coexistência, que é a coexistência da harmonia com o verdadeiro conceito de progresso da humanidade. Esse jurista italiano muito influenciou Clóvis e Vicente Hall. No Brasil, nós temos o artigo 421 do nosso novo Código Civil, com uma modificação que trouxe essa medida provisória já convertida em lei. Nós temos essa ideia muito destacada na ideia de função social do contrato. Diz o 421 e também outros artigos da lei das SA, dizendo lá que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. E é interessante que ver esse parágrafo único, foi uma medida provisória, porque precisava ter muita urgência nessa medida, né? Para dizer para nós
que nas relações contratuais privadas prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Era tão importante isso, esse parágrafo único, que há 3.000 anos, quase 3.000 anos, os romanos nos ensinaram pacta sunt servanda versus reo sic stante. Nós tínhamos uma urgência tremenda de positivar a ideia que os romanos já nos deixaram há muito tempo. E buscando um conceito de direito comercial, nós vamos lá buscar na história a ideia de que os comerciantes se reuniam exclusivamente em torno de assuntos que mais os afligiam, e sempre aflige a todos nós. Juros era o assunto que reunia os mercadores lá. E isto influenciou muito severamente o nosso Código Comercial, e em inúmeras passagens que eu trago à colação, o Código Comercial já de 1850 já solucionava conflitos através de soluções mais pacíficas, através de arbitragem, e evidentemente eu vou passar isso avante. A questão da insolvabilidade, eu me agarro com dois juristas brasileiros, né? O primeiro, o professor Modesto Carvalhosa, dizendo lá da situação que o que caracteriza essa insolvabilidade seria o déficit patrimonial, ou seja, aquela velha história do passivo maior que o ativo. O meu coração jurídico gosto mais da posição do professor Humberto Teodoro Júnior, que tanto e tanto abrilhantou o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O professor Humberto Teodoro Júnior, ele fala assim, olha, nesta situação o que importa para nós, e aqui já foi dito, o que importa para caracterizar a insolvabilidade é a impontualidade. E trago a citação, a colação, a citação do professor Humberto Teodoro Júnior, razão pela qual ele assim diz, e curiosamente, essa é a mesma posição que nós temos no Código Português, do Código de Insolvência e Recuperação Judicial, estabelecendo que é considerado em situação de insolvência o devedor que se encontra impossibilitado de cumprir as suas obrigações vencidas. E aí eu me lembro, e reverenciando o ministro Luiz Felipe Salomão, com quem tenho a satisfação de trabalhar, ele diz lá que essa situação em Portugal não tem recuperação e falência, o que importa para eles é a insolvência na obra que trago a citação. E avançando um pouco mais, nessa ideia de recuperação, ideia de saneamento de empresa, reestruturação da empresa que está em crise financeira, o princípio nosso não é só no Brasil, é o princípio em todo lugar do mundo, que converge para a dignidade humana, é o princípio da preservação da empresa, lá no artigo 47 da Lei de Regência. Nós não estamos sozinhos, disse eu. É a mesma ideia, nós encontramos na União Europeia, na recomendação de 2014, segundo os autores que cito, estão baseadas essa ideia de recuperação em 3 fundamentos básicos. O primeiro seria assegurar que empresas economicamente viáveis, mas com dificuldades financeiras, possam se reestruturar para evitar a falência, o mal maior. O segundo, que decorre do primeiro fundamento, é garantir que empresários honestos resolvam suas dificuldades o mais cedo possível, exatamente para evitar a falência. E todos nós estamos unidos nesse mesmo ideal. E o terceiro é evitar aquele mau estigma, né? Mitigar os efeitos danosos da falência e que vira até um pejorativo, um falido. Quando a gente sabe que em outros países, como o Eronides acabou de mencionar, nos Estados Unidos, a ideia de preservação imediata chega a ponto de que, se triscar o plano de recuperação, no dia seguinte há uma nova assembleia. E eu ainda perguntava lá para os amigos, mas como é que pode ter no dia seguinte uma nova assembleia? Como é que vai intimar todo mundo? Falou a juíza. Intimando. Como? Pela imprensa, por onde for, pelo rádio, onde for. E pelos nossos novos meios de comunicação que temos. E aqui eu vi o Satiro falando exatamente disso, né? O que está sendo valorizado no projeto do deputado Hugo Leal. Muito recentemente, nós tivemos lá
na recuperação, tratando mais agora da questão da recuperação judicial do produtor rural. Falava eu agora há pouquinho com o Dr. Cricos, né? Interessante, por que será que um agronegócio que tanto movimenta a riqueza do país não tem logo uma legislação de um microsistema para resolver isso de uma vez? E não se sabe por que nós ficamos com esse buraco legal, esse buraco legislativo. Os valores que rondam o agronegócio são absolutamente impressionantes. São valores astronômicos. Falava eu agora com duas colegas, e assim saúdo as mulheres aqui presentes, as colegas daqui de São Paulo, doutora Mônica de Stasi e doutora Marina Freire. Eu saúdo as mulheres na pessoa dessas duas colegas, que Deus ilumine a carreira de vocês a vida toda. E falando desses valores absurdos, né, tremendos, nós tivemos muito recentemente um julgamento lá no Superior Tribunal de Justiça, da relatoria da ministra Nancy Andrighi. Se discutia de uma hora para outra a questão da Monsanto e a soja transgênica. De uma hora para outra se juntaram para falar: não vamos pagar mais royalties em razão dessa patente da propriedade autoral. Fala, porque nesse caso a plantação vai decorrer efetivamente só da lei de cultivares, não tem nada a ver com a lei de patentes. Bom, a ministra Nancy Andrighi rejeitou a tese, apoiou a questão da patente, claro, direito autoral, mas o ministro Buzzi, que os dois referenciando agora, o ministro Buzzi pediu vista do processo para acompanhar depois, na outra sessão, com cedilha, acompanhar a ministra Nancy Andrighi, trazendo números absolutamente estarrecedores, né? São números que chegam a orgulhar o Brasil. Hoje, muito agora, pouquíssimo vindo para cá, eu fiz uma pesquisa a respeito de produção rural no Brasil. Principais produtos em nível de produção e em nível de exportação. Nós temos açúcar, em primeiro lugar, nos dois campos. Depois nós temos o café, em primeiro lugar, nos dois campos. Depois nós temos suco de laranja, em primeiro lugar, nos dois campos. Carne, primeira exportação. Frango, primeira exportação. Soja em grão, primeira exportação. É uma riqueza sem fim. Significa que nós estamos falando de 2016, segundo os números do ministro Marco Buzzi, nós estamos falando em quase 25% do PIB brasileiro. E aí nós temos que, diante deste quadro, nós temos que enfrentar essa situação. Finalmente, o produtor rural, pessoa física ou jurídica, pode ou não se valer das benesses da lei de falência. E mais dia, menos dia, o Superior Tribunal de Justiça vai ter que enfrentar esse assunto, sem dúvida alguma. Esse projeto, há um projeto original do então senador Arnaldo Caiado, hoje nas mãos do senador Jaime Campos, e eu já estive participando de comissões lá no Senado a respeito deste projeto, comentando com ele a situação que nós estamos vivendo, sensível situação que nós estamos vivendo lá no Superior Tribunal de Justiça, a respeito do tema, e acontecimentos como esse. A semana retrasada, numa semana tivemos dois igual a esse, depois teve um no Mato Grosso, hoje mais um. Demonstra o quão importante é esse tema. Esse tema é extremamente importante para nós, e o Superior Tribunal de Justiça está muito sensível a isso. Ora, no projeto do então senador, hoje governador, diz lá, vou parar, o primeiro fala assim: o artigo disposto nesta lei aplica-se aos produtores rurais. O deputado Hugo Leal, que esteve no Superior Tribunal de Justiça tratando desse assunto, falou: olha, eu estou tratando da recuperação judicial, mas não estou tratando do produtor rural. É muita coisa e ali vai ser muito difícil. Aliás, eu até cumprimento daqui, dessa tribuna, o fato do deputado estar de peito aberto nessa caminhada para tentar fazer exatamente, tampar os buracos da recuperação, da lei de recuperação judicial que o Satiro brilhantemente mostrou para nós. A questão que não nos incomoda de forma alguma é saber se ele pode ou não pode sem registro. Com registro, não há mais mínima dúvida que ele pode sim, sem dúvida alguma, postular a sua recuperação judicial.
E aí começam os buracos legislativos, né? É interessante que o novo Código de Processo Civil trouxe, bem-vindo, trouxe para nós a questão do repetitivo. Vou dar só um exemplo para os senhores a nível de queixa. Eu enfrentei lá um repetitivo no Superior Tribunal de Justiça a respeito de medicamento não homologado pela Anvisa. Foi lá o nosso colega Zé Roberto Neves Amorim, que agora advoga, foi lá e levar esse tema e me mostrar o quanto que estava São Paulo sofrendo, padecendo com isso. E aí eu resolvi, então, afetar o tema para o repetitivo. 407 dias depois da afetação, 407 dias depois da afetação, foi finalmente votado pela sessão com C cedilha que os planos de saúde, os operadores de planos de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não homologado pela Anvisa. 10 meses depois disso, por força de embargos de declaração, é que nós fomos pacificar o tema, porque afastamos os embargos de declaração. Eu não sei, nós temos embargos de declaração no judiciário, o legislador legisla e não tem embargos de declaração para ele, aí o buraco fica, né? E nós, né, gardelões, é que temos que resolver essa situação. E aí começa o nosso problema. O artigo 966 do Código Civil, começou meu problema. Começou mesmo. Começou. Espera que eu vou pegar aqui com o meu Santo Antônio e eu vou resolver isto. Com medo de vocês. Bom, isso do uso eu já falei. Está embaixo. Está embaixo? Pronto, obrigado. Começam os buracos legislativos que não sofreram embargo de declaração. O 966 do Código Civil diz que pode ser equiparado a empresário porque exerce, o produtor rural pode ser equiparado a empresário porque exerce com habitualidade e em caráter profissional atividade econômica. O que também não é novidade para nós, isso é um espelho do 170 da nossa Constituição Federal. E aí vem o 971 do Código Civil, dizendo assim para nós: o empresário cuja atividade rural constitua sua principal profissão, pode, observar as formalidades do 966 e tal, requerer a sua inscrição no registro na junta comercial, pedir o arquivamento. E aí, fala, bom, então como é que ficamos? Não sobrevieram embaixo da declaração. O 970 do novo Código Civil diz que lá que a lei assegurará tratamento favorecido, diferenciado, simplificado ao empresário rural e ao pequeno empresário quanto à inscrição. Finalmente nós estamos. Há necessidade ou não há a necessidade dessa inscrição? E o assunto é tormentoso. Veja lá, podemos conferir o enunciado 201 do Centro de Estudos Judiciários, lá da Justiça Federal. O empresário rural e a sociedade empresária, inscritos no registro público, estão sujeitos à falência e requerer concordado. 202 do enunciado. O registro do empresário ou sociedade rural na junta comercial é facultativo e termina. É inaplicável esse regime ao empresário ou sociedade rural que não exercer tal opção do registro. O enunciado 96 da Jornada de Direito Comercial, a recuperação judicial do empresário rural, pessoa natural ou jurídica, sujeita a todos os créditos existentes na data do pedido, inclusive os anteriores à data da inscrição na junta comercial. A lei do Estatuto da Terra, o Estatuto da Terra faz essa definição: empresa rural e empresário rural como empreendimento de pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que explora atividade econômica racionalmente de imóvel rural. Acabou. Decorre então disto, e nós temos o quê? Nós estamos com buracos legislativos
que não acomodam ninguém, não agradam o coração de quem quer que seja. Então vamos buscar a doutrina e ver o que a doutrina nos ensina. Trago esses comentários de Mário Luiz Delgado, dizendo que a inscrição do empresário rural e da sociedade empresária rural é facultativa. E assim nós vamos em outras doutrinas, que eu trago à colação e vou passar à frente, mas para enfrentar exatamente os vários projetos de lei que nós temos e para chegar à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito desse assunto. E aí nós temos em 2013 a terceira turma, a qual eu presido com muita satisfação, e assim menciono a ministra Nancy Andrighi, ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, ministro Marco Aurélio Elise. Em 2013, da relatoria da ministra Nancy Andrighi, que ficou vencida, e a terceira turma assim decidiu. O deferimento da recuperação judicial, pressupõe a comprovação documental da qualidade empresária mediante juntada com a petição inicial do prazo concedido, ou no prazo de 264, do antigo 284, da certidão da inscrição na junta comercial realizada antes do ingresso do pedido em juízo, comprovando as atividades por mais de 2 anos, inadmissível posterior registro, ficou vencedor o ministro Benetti. A ministra Nancy Andrighi, que ficou vencida, cita um enunciado 98 da terceira jornada de direito civil e diz com todas as letras da desnecessidade do registro. Quanto à atividade principal, o ministro Araújo já pacificou que o empresário, que não é empresário rural, para poder pedir as benesses da lei, esse realmente precisa comprovar o registro. Bem, e mais recentemente, o ministro Luiz Felipe Salomão, antevendo que o problema é grave, que precisava ser resolvido lá no âmbito da STJ, propôs uma afetação, mas propôs não com base em recursos especiais. E exatamente por isso, então, o colegiado achou melhor não levar adiante essa proposta. Mas a coisa tem que acontecer, e acontece, não há como fugir disso. Nós tivemos recentemente, no RESP 1.800.032 do Mato Grosso, nós tivemos um voto do ministro Marco Buzzi, que foi era o relator, dizendo que é a necessidade do registro do produtor rural para pedir as benesses da lei de recuperação. O ministro Raul Araújo pediu vista e divergiu. E aí a celeuma foi fixado e acabou, depois de um tempo, vencedor o ministro Raul Araújo por 3-2, votaram com ele o ministro Salomão e o ministro Antônio Carlos Ferreira, ficou vencido o ministro Marco Buzzi e ficou vencida a ministra Isabel Galotti. Esses dois entendendo a necessidade do registro e os 3 entendendo que não. Então, mais dia, menos dia, subirá um embargo de divergência para a gente pacificar o tema. O meu TJão, lá nas câmaras reservadas, trago 2 acordos das 2 câmaras dizendo, olha, não precisa registro. Eu trago 2 acordos, um do Hamid Bidini, que aposentou há pouco, e outra fazendo um elogio ao Zé Reinaldo, que veio do Quinto, que tanto abrilhantou o nosso Tribunal de Justiça, também dizendo que não precisa. Bom, mais dia, menos dia, nós vamos ter que nos debruçar sobre isso. Eu queria fazer um elogio ao escritório Rocha Fontanetti. Quando eu era estudante de Direito, trabalhava num bom escritório, um excelente escritório, Francisco Carlos Rocha de Barros, Paulo Fernandes Freire, eu ouvi uma vez uma petição deles, com base num verso de Vicente de Carvalho, o poeta das praias, da minha cidade de Santos. E eu homenageei esse escritório nas suas bodas de 60 anos com essa poesia. Acho que é um hino do advogado. Eu cantarei de amor tão fortemente, com tal celeuma e com tamanhos bravos, que afinal teus ouvidos dominados hão de à força escutar o quanto eu sustento. Bom final de semana a todos.